Olá, meu nome é Wesley Oliveira e seja bem-vindo ao Sabedoria Encadernada. Essa espécie de canal aqui no YouTube, onde ao menos 2 vezes por mês eu vou trazer aqui para você uma resenha de um livro que eu já li e provavelmente eu também já reli, que é uma prática que eu costumo fazer aqui nos meus livros. E no final de cada resenha eu vou responder, né, a palavra final, a pergunta-chave. Vale ou não a pena ler esse livro? E para começar, eu trouxe aqui um livro que demorou para chegar aqui no Brasil, demorou para ter ele em português, que ele é aqui, conforme até diz aqui atrás, ele é a nova edição do clássico A Guerra da Arte. Não é aquele livro tradicional, A Arte da Guerra. Esse aqui é um livro, já mostro para você a capa, é um livro Guerra da Arte, que ele é do Steven Pressfield. Ele conta, esse aqui é um cara que ele deu muito errado antes de dar certo, e ele conta isso aqui no livro. E a tradução no Brasil aqui não ficou das melhores, já começo falando isso. Como superar seus limites internos. Aprenda a vencer os bloqueios e sua batalha interior de criatividade. Mas qual que é aqui o... Então assim, primeiro ponto. A capa nem é a capa igual. Eu li esse livro aqui umas 4, 5 vezes na Guerra da Arte, quando era a Guerra da Arte. Não foi nem quando é já nesse novo formato. Nesse novo formato eu li ele só 2 vezes, então assim, quase 10 vezes já. E o ponto é que o primeiro elemento que eu quero trazer aqui para você é que não ficou legal isso aqui. Eu prefiro a capa tradicional e eu prefiro principalmente o título tradicional, porque o livro não reflete o que está escrito aqui. Ao contrário do que está escrito aqui, quando o autor ele fala Guerra da Arte, ele está falando sobre a guerra que todas as pessoas vivem, todo mundo vive uma guerra interna, uma batalha interna sobre aquilo que eu quero ser. Inclusive, ele começa no seguinte ponto. Todos nós temos a vida não vivida. É o primeiro comecinho aqui. Eu já vou dar spoiler mesmo, não tem problema, porque você precisa entender antes de você comprar ou não esse livro. Ele fala o seguinte: a maioria de nós tem duas vidas. A que vivemos e a vida que permanece dentro de nós não vivida. E entre as duas existe a resistência. Então, assim, ele já começa com 2 pés no peito. O que ele está falando? Eu tenho a vida que eu estou vivendo aqui no dia a dia, estou aqui com você gravando vídeo e tal. E eu tenho a vida não vivida. Será que nessa vida que eu não vivo, que é a que eu quero viver, eu estaria aqui gravando vídeo? Loucura isso, né? Ele já começa com essa reflexão. E aí ele fala: entre aquilo que você quer viver e aquilo que você não vive, no meio, nessa ponte aqui, existe o que ele chama de resistência. E ao longo do livro não fica claro o que é essa resistência. Na minha concepção, a resistência ela é a procrastinação. Na minha concepção, essa resistência é a preguiça. Na minha concepção, também, em alguns momentos, ele dá a entender que essa resistência é talvez até, né, ele entrando para um lado mais de crença, mais de religião, é o diabo. Né? Então, a resistência, o legal que dele ter utilizado esse nome é que você pode realmente olhar e falar assim, cara, para mim a resistência é isso, para mim é isso. Esse aqui foi o livro que me fez diminuir drasticamente a minha procrastinação. Esse livro aqui parece que ele foi feito para mim, literalmente. Inclusive, é o único autor de todos os livros que eu já li na minha vida que eu mandei mensagem para ele agradecendo esse livro, de tão importante que esse livro ele foi e é na minha vida. Esse livro que eu não empresto para ninguém. Então, assim, esse livro ele fala sobre procrastinação, esse livro ele fala sobre hábitos, mas ele não fala da forma tradicional que você vai encontrar em todos os outros livros. E eu não falo isso porque esse aqui é meu livro preferido. Eu falo isso porque é verdade. Eu tenho aqui do meu lado pelo menos uns 20, 30 livros. E a maioria desses livros aqui eles são relacionados à produtividade, à performance, à disciplina e por aí vai os assuntos que são relacionados aqui do nosso vídeo. Esse livro aqui, ele é sucinto, ele trata realmente sobre exemplos práticos de uma vida que é, entre aspas, com a procrastinação e uma vida que é sem a procrastinação. Vou te dar aqui algum exemplo porque eu decorei esse livro aqui. Ele fala sobre o profissional e o amador. Ele fala, por exemplo, o profissional ele não se atrasa, o amador ele se atrasa. Ao contrário do amador, o profissional ele está ali todos os dias. Ele vive todos os dias. Tá fazendo chuva, ele vai treinar. Tá fazendo sol, ele vai treinar. Tá machucado, tá com um pouquinho de dor, ele vai treinar. O profissional, ele é profissional, ele não tem desculpa. Se ele tiver que escolher entre um... Ele não dá esse exemplo, tá? Mas eu tô trazendo aqui a brasileirando para que você
Compreenda bem. Se tiver, por exemplo, duas refeições, a batata frita e a salada, o que o profissional vai fazer? A salada. Ele não vai pensar, por quê? Porque ele é profissional. Ele não vai se dar o direito de pegar e intencionalmente comer alguma coisa que ele sabe que ele não vai trazer o benefício. Não quer dizer que o profissional não come isso, quer dizer apenas que o profissional ele é quase 100% do tempo profissional. E se eu abrir aqui em qualquer página, vou fazer um aleatório aqui, você vai ver do que se trata esse livro. Por exemplo, vou abrir aqui, ó, pegar aqui uma anotação. Olha lá, vamos lá. Resistência é a crítica. Se você critica outras pessoas, provavelmente você faz por causa de resistência. Ou seja, o profissional, ele vai trabalhar sem criticar. Ele não fica reclamando. Tem que trabalhar? Então tá bom, vou trabalhar. Fazer o que tem que ser feito. Ou seja, essa é a luta. Quando você está querendo alcançar um objetivo, eu não lembro o nome daquele boxeador, eu vou lembrar e vou colocar aqui o nome dele ao lado, Muhammad Ali, acho que é isso o nome dele. Ele falava que não, o mais difícil não era ir treinar todo dia. Ele falava que o mais difícil era ele não ir na balada, o mais difícil era ele recusar uma cerveja, uma bebida alcoólica, o mais difícil era ele não cair naquela tentação de um monte de mulheres que vinham assediar ele só porque ele era um grande atleta. O mais difícil era ele ir dormir no horário certo. O mais difícil era ele se alimentar. Lutar para ele era o mais fácil. Porque o tanto de coisas de interferências que ele tinha para poder fugir e não fazer o que tem que ser feito era muito maior do que as coisas que ele sabia que tinha que ser feito. Pô, treinar é muito fácil comparado a... Na hora que eu sair do treino vai vir um monte de repórter me encher o saco. Na hora que eu sair do treino vai vir um monte de gente falsa querendo fingir que é minha amiga só por conta daquilo que eu faço. Entende? Essa é a guerra. Por isso que o título tradicional se chama A Guerra da Arte. A guerra que eu vivo para poder conseguir viver da minha arte, daquilo que eu sou melhor. Ou seja, será que, por exemplo, eu sou um bancário. Será que na verdade não era, dentro do meu interior, a minha arte não era ser um artista? Será que a minha arte não era ser, por exemplo, ali um jogador de tênis? Estou chutando aqui alguma coisa. Será que a minha arte talvez não é realmente liderar uma equipe? Será que a minha arte não é ser um confeiteiro aqui, fazer bolos e coisas deliciosas? Mas aí eu estou negando a minha arte para poder ser um bancário? E é lógico que talvez, dependendo da forma que você está ouvindo isso, possa parecer um pouco abstrata, pode parecer uma coisa tudo muito tão rosa, tão assim, lá, e a vida real não é assim. Sim, eu entendo que isso possa parecer isso, mas não é essa a ideia do livro, beleza? O livro, ele fala muito sobre isso. Inclusive, depois criaram uma continuação, que é isso daqui que eu tenho também, Torne-se um Profissional. E ele fala basicamente a continuação desse livro. Mas nesse livro aqui ele já fala a diferença, esse aqui é o livro inicial, né? Aqui ele já fala a diferença entre o amador e o profissional. Nesse livro ele reforça os pontos profissionais que ele trouxe nesse livro aqui. Então vale a pena ter esses livros? Vamos lá. Você procrastina? Você tem preguiça? Você sente que às vezes você não está performando no seu melhor? Você começa algumas coisas e você para. Você é o tipo de pessoa que se desanima facilmente. Do tipo, você começa um projeto, daqui a pouco, né, fogo de palha, né, começa aquela chama e daqui a pouco você para. Você talvez não é tão confiante. Esse livro ele vai te ajudar. Isso não é um livro que, por incrível que pareça, ele não é um livro relacionado a desenvolvimento pessoal. Você vai encontrar lógica na área de desenvolvimento pessoal, mas ao que parece aqui, parece que ele é muito sobre isso, mas não é. Esse é um livro muito preto no branco. Ele fala, olha, é isso, isso, isso. Não é isso, não é isso, não é isso. Esse livro aqui, se você não quiser comprar, não vai fazer tanta diferença. Eu comprei porque, por mim, eu leio todos os livros desse autor, de Steven Pressfield. Ele já tem ali para lá dos seus 80 anos e continua escrevendo muito bem. Inclusive, ele começou a ter sucesso para lá dos 60 anos, para você que está aí com 30 anos e está desesperado, que não é ninguém na vida, tá bom? Então, esse aqui é o primeiro livro que eu quero trazer aqui para você. Sugiro fortemente que você leia esse livro. Ele é um livro assim atemporal, então eu li esse livro a primeira vez em 2017. Foi uma recomendação do Gabriel Goff, para quem é das antigas do desenvolvimento profissional, de performance, vai lembrar dele. Gravava aqui vários vídeos aqui também no canal do YouTube. E é isso, eu vou deixar aqui o link
livro no primeiro comentário da descrição. Vou deixar ali como comentário fixado para você poder conhecer e eu acredito que você vai gostar demais desse livro. Ele é um livro que você não precisa ler ele no começo. Você pode pegar aleatoriamente e ler que vai fazer sentido. Ele tem pequenos trechos, né? Então, olha só. Trechinho, pequenininho. Não sei se dá para ver aí muito bem. Pus rápido também, né? Olha só. Trechos pequenininhos. Qualquer lugar que você olhar, trecho pequenininho. Entende? Então, é um livro que dá para você ler ele de frente para trás para frente. Ele não tem necessariamente uma ordem, mas apesar de não ter uma ordem, ele faz muito sentido. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você goste desse quadro. A cada 15 dias, pelo menos, eu vou trazer aqui um livro para você. Então, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, porque assim, quando eu lançar um outro vídeo, você vai ficar sabendo. E também, eu não vou ficar falando só bem dos livros, tá? Tem um monte de livro que eu li que estão ali, que eu li, que, pelo amor de Deus, para mim não fez sentido. Para mim, eu preferia ter relido esse livro aqui, que ó, valeu muito mais a pena. Então é isso, meu nome é Wellington Oliveira, um abraço e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.